Olá, começa agora o programa Boa Vontade Entrevista e hoje nós continuaremos acompanhando a conversa do Josué Bertolin, apresentador da Boa Vontade TV, com o professor doutor Luiz Carlos de Menezes, professor sênior do Instituto de Física da USP, Universidade de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação e consultor da Unesco para propostas curriculares. O tema da entrevista continua sendo uma das teorias da criação do universo. Dentro dessa explicação, eu me lembro do que o senhor disse há pouco sobre sermos pó das estrelas, fazendo uma referência ao Carl Sagan. Ele disse isso naquela série Cosmos. Como seria isso? Qual seria essa ligação com as estrelas? E é uma coisa bonita nessa coisa de nos chamar pó de estrelas. Como eu falei há pouco tempo atrás, as estrelas primárias só conseguem sintetizar até o ferro. E o fato de que nós aqui na Terra temos todos os materiais mais pesados que o ferro, e número atômico maior que o do ferro, significa que a gente não surgiu de uma história primária, que o Sol é uma estrela secundária. Deve ter tido uma explosão de uma supernova, essa sim, com sobra de energia, e é na explosão da supernova que você produz coisas mais pesadas que o ferro. Como nós temos isso aqui na Terra, nós sabemos que nós todos somos pó de estrela. E se você contar isótopos, por exemplo, o urânio 235 tem meia-vida de 700 milhões de anos. O 238, 4,5 bilhões de anos. Como se você garimpar, se você minerar urânio, você vai ver a dose dos isótopos, você diz, faz 4,6, só contar as meias-vidas. Então você pode datar precisamente a estrela que explodiu para que nós sejamos pó de estrelas. Bom, professor, o senhor escreveu o livro A Matéria, uma aventura do espírito. E lá o senhor coloca que os estudos da matéria, a matéria em si, não pode estar desvinculada das ideias sobre a matéria. Por favor, nos fale sobre esse raciocínio. Você volta no pensamento grego, um par de milhares de anos atrás, você tinha um pensador que dizia que tudo era feito de fogo, ar, terra, só tinha 4 elementos e tal. Já era um certo pensar sobre a constituição da matéria. Se você vê químicos como Dalton ou outros, você já tem uma organização de átomos. Então veja, a compreensão que nós temos da matéria é um processo humano. Então, isso tudo que nós estamos discutindo é resultado da intervenção prática e teórica do ser humano. Portanto, quando a gente fala matéria e discute essas coisas, nós estamos discutindo uma aventura do espírito humano. Tá certo? Claro, há uma leitura mística, que é o espírito, essa coisa imaterial, essa entidade que de fato... A outra, mais materialista, seria pensar que o próprio espírito humano é resultado da evolução da matéria. Quer dizer, se não tivesse surgido a vida, se a vida não tivesse decorrido no ser humano, se o ser humano não tivesse desenvolvido a ciência, você não tinha essas coisas por aí. Agora, o que é a passagem dos primeiros seres do gênero Homo, né? Talvez os mais antigos, a Homo erectus, que há 2 milhões de anos já migrou da África. Parece que o Sapiens conviveu com o Neandertal, numa certa época, cruzou traços de DNA Neandertal em nós. E, portanto, e mais tarde, talvez há uns 70 mil anos atrás, ou dessa ordem, nós tenhamos desenvolvido a linguagem simbólica. Porque os bichos falam também, né? Olha o gavião, vai para baixo, né? Olha a onça, corre para cima, né? Esse tipo de coisa os bichos falam. Mas os bichos dizem, se houvesse uma onça, fazer hipótese, bicho não faz. Então nós temos uma linguagem simbólica e coisa relativamente recente. Né? E nós convivemos. O Neandertal só foi extinto há uns 30 mil anos atrás. E ele já tinha rituais, já cuidava dos velhos, ou seja, nós somos uma construção muito sofisticada, muito elaborada. E essa construção é, digamos, o desenvolvimento do espírito.
Hoje o paradigma atual é o materialista que explica como funcionam essas interações da matéria. Mas também existem as correntes de tradição que trabalham o lado do espiritualismo, da consciência, de algo que vai além dessa matéria. Isso. Pode haver um ponto de intersecção? Não só pode, como eu acho que há necessários pontos de intersecção. A ciência não subsume, não presume, não constitui uma ética. A ciência pode ser um importante elemento de uma ética. Se você conhece, por força da ciência, que certos materiais podem ser perigosos, que isso aqui é radiativo, proteja-se com uma placa que você pode... Então, quando se sabe disso, e sabe que a moça está numa idade fértil, pode estar grávida, cuidado com até fazer um raio-x dentário, precisa estar muito protegida, porque... Então, a ciência pode ser um elemento muito importante para que o possível feto na barriga dessa moça seja protegido de uma radiação. Mas é por ética que você não faz sem proteger a moça, tá certo? Então, a ciência pode ser instrumento de uma ética, mas a ética não está lá na ciência. Então, as religiões antecedem as ciências. As religiões têm diferentes naturezas. Uma é a explicação das coisas. A religião também tem uma explicação. Aliás, as explicações das coisas dadas pelas ciências, pelas religiões, também variam. Há releituras contínuas na relação entre ciência e religião. Eu acho que o ser humano não estaria aqui se não fosse a emergência das religiões e também não estaria como está se não fosse a emergência das ciências. Eu acho que esse diálogo entre convicções que decorrem da ciência experimental, daquilo que pode ser verificado, etc., e convicções que não dependem da experiência, acho que isso vai estar permanentemente presente. E eu acho que é quase uma arrogância um dos lados dispensar o outro. Então, você pode trabalhar o tempo todo entre convicções de natureza mística, de convicções não experimentais e convicções científicas. Eu acho que essas duas coisas trabalham sempre. E a gente sempre carrega essa questão na nossa alma, o que quer que isso signifique, né? Nós estamos acompanhando essa conversa do Josué Bertolin, apresentador da Boa Vontade TV, com o professor doutor Luiz Carlos de Menezes, professor sênior do Instituto de Física da USP, a Universidade de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação e consultor da Unesco para propostas curriculares. Nós vamos ao intervalo aqui na Boa Vontade TV. Dentro de instantes estaremos de volta. Nós estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista, acompanhando essa conversa do Josué Bertolin, apresentador da Boa Vontade TV, com o professor doutor Luiz Carlos de Menezes, professor sênior do Instituto de Física da USP, Universidade de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação e consultor da Unesco para propostas curriculares. Nós vamos continuar acompanhando essa conversa aqui na Boa Vontade TV. Bom, nós começamos essa conversa falando do Big Bang, mas também existe uma explicação sobre um possível fim do universo, que seria o Big Crunch. Seria também uma aventura nova ou o fim da aventura, a análise desse Big Crunch? Bom, a ideia do Big Crunch, ela está ligada a modelagens do universo. Digamos que eu jogo uma pedra para cima, eu espero que ela volte, tá certo? Se eu jogar com muita força, ela pode entrar em órbita, tá certo? E ficar circulando em volta da Terra. Vira um satélite artificial, tá certo? Tem alguns aí. Aliás, se usar o seu telefone celular, você vai estar se comunicando. Você pede a mulher no supermercado, liga para ela. Ela está no outro corredor, você fala com ela via satélite, tá certo? Tem alguma coisa lá em órbita.
Se você jogasse com mais força, ela escaparia de órbita. Tem alguma força que ela não volta nunca mais? Essa é uma pergunta. Claro, né? Você pode cogitar, você pode mandar coisa para Marte, para não sei quanto, para mais longe. Pensa no universo agora como uma coisa lançada. Big Bang é isso, né? Lançou, está tudo por aí. O espaço-tempo está crescendo e a matéria junto. Há diferentes hipóteses como a pedra lançada que você possa fazer. Uma, que é jogada com tanta força que ela não volta mais. Ela vai simplesmente freando e expande com velocidade depois constante no final. A outra entra num estado estacionário. Outra coisa é que ela volte de novo, tá certo? Como essa pedra que cai de novo. Pá! E depois a gravitação volta e assim como teria o Big Bang, teria o Big Crunch. Né? Depois vai voltar de novo? Vai saber, né? Agora, o que aconteceu nas últimas décadas, e eu já era físico há algum tempo, é que se descobriu. Primeiro, a investigação da velocidade de galáxias se faz há muito tempo. Né? Hubble, que dá nome a esse famoso satélite, Edwin Hubble, era um astrônomo americano que estudava a evolução, o movimento de galáxias. E ele criou até uma constante de Hubble, quer dizer, quanto mais longe está a galáxia, mais depressa ela está andando. Maior o desvio para o vermelho do afastamento dela. Claro, isso é natural, né? Você tem uma explosão, os fragmentos mais rápidos são aqueles que estão mais longe, os mais vagarosos estão mais perto. Essa é a ideia do modelo de expansão do universo e tal. Para a surpresa de todos, eu creio, descobriu-se que os fragmentos mais rápidos não estão freando, estão acelerando. Ou seja, as galáxias mais distantes não só são as que estão indo mais depressa, mas estão indo cada vez mais depressa. É como se a gravitação que tivesse puxado de volta mudasse de sinal. Fala-se de quinta força do universo, sei lá o quê. Mas as evidências experimentais que se tem tido, experimentais, não tem muita teoria para isso, é de que o universo está expandindo mais depressa do que se queria e aceleradamente. Então, a aventura continua, né? mais provavelmente vai evanescer em vez do Big Crunch, né? Mas eu acho que a ciência está em permanente transformação e convulsão, e pode ser que o que se percebe como uma grande expansão seja outra coisa, e aí, quem sabe, a gente vai ter uma nova física, né? Para finalizar, professor, o senhor encerra o seu livro dizendo que a matéria é uma aventura do espírito e vice-versa. Por quê? Porque se a gente supõe que do surgimento da vida, da evolução da vida, surge esse bicho estranho que somos nós somos também uma aventura da matéria. Então, de uma perspectiva material totalizadora, você diria, tá bom, está tudo evoluindo, nós somos resultado dessa evolução também. E, portanto, o nosso pensamento e o nosso pensar sobre a matéria, ou seja, o espírito humano, também é resultado da evolução da matéria. Então, a matéria é uma aventura do espírito e, metaforicamente, nós também somos uma aventura da matéria. Agora, eu acho muito interessante trazer isso para a perspectiva também mística. Muito obrigado, professor, por essa conversa agradável, por nos receber aqui na sua sala do Instituto de Física. Volte quando quiser. Muito obrigado.
Acompanhamos aqui no programa Boa Vontade Entrevista essa conversa do Josué Bertolin, apresentador da Boa Vontade TV, com o professor doutor Luiz Carlos de Menezes, professor sênior do Instituto de Física da USP, a Universidade de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação e consultor da Unesco para propostas curriculares. Agradecemos a você, telespectador, pelo carinho da sua audiência, deixando o convite para que você e sua família permaneçam conosco aqui na audiência da TV que faz bem a você.